aqui novamente para compartilhar com você um assunto muito interessante, com o seguinte tema: política vezes religião e o nosso relacionamento com as autoridades. Esse tema eu havia falado em um vídeo aqui no canal. Como está sendo um tema muito atual e muito comentado, trago novamente para nossa reflexão. Acredito que você já sabia que igreja e Estado nunca conseguiram se entender. É só você estudar um pouquinho da história da igreja e vai entender que seus objetivos são bem diferentes um do outro. Apenas uma pequena introdução para entendermos a questão entre igreja e Estado. Até Constantino, a luta da igreja, através da história, a grosso modo, foi uma luta constante pela sobrevivência e integridade. Não podemos esquecer que, através da diáspora e a perseguição, fez a igreja espalhar-se por todo o império. Constantino oficializava a igreja, estabelecendo completa liberdade religiosa, bem como proporcionando a igualdade de direito de todas as religiões. Acabaram as perseguições, trouxe grande desenvolvimento para a igreja, mas também proporcionou a entrada de muitas pessoas somente por ser a religião apoiada pelo império, e não por uma conversão verdadeiramente a Jesus Cristo. É nesse período que não houve uma vigilância ao preparo do discipulado e uma educação cristã do pessoal que vinha para servir a Jesus Cristo, que não deixaram a sua vida pagã e seus costumes religiosos, gerando até mesmo um sincretismo religioso. Pela liberdade do cristianismo, surgem diferentes tipos de cultos e adoração a Deus, muitas liturgias, grandes templos, pinturas, cânticos e o desenvolvimento da arquitetura. Acredito que você já começou a entender e a compreender que a história se repete. Outro detalhe importante que precisamos saber é que a relação entre Israel e Igreja do Novo Testamento não é algo fácil de se compreender ou discernir, mas pode ser compreendida quando entendemos as diferenças entre o Israel nacional e o verdadeiro Israel, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quando aplicamos uma hermenêutica saudável para interpretar a Bíblia Sagrada de forma correta, entenderemos o que é igreja, o que é Israel. No sentido espiritual de ambos, igreja e Israel, vamos entender que os seus propósitos são bem diferentes, bem como Jesus Cristo anunciou um reino eterno, um reino espiritual, que não tem nada a ver com o reino terreno, nada a ver com política e muito menos com as politicagens, com o envolvimento com esse mundo gospel evangélico prostituído nojento. Então tome cuidado quando for querer fazer comparações e interpretações equivocadas de personagens da Bíblia com a política atual que vivemos. Usam até o conceito de direita e esquerda para querer dizer que um lado é do mal e o outro lado é do bem. Uma aplicação totalmente distorcida e errada. Saiba que esse conceito surgiu bem depois de Cristo. No livro de Romanos, no capítulo 13, na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo apenas traz um ensinamento como deve ser o nosso relacionamento com as autoridades. Devemos lembrar que Paulo escreve esse ensinamento para os seus leitores imediatos que estavam em Roma e que era a capital do poderoso Império Romano. Lá existia um pequeno grupo de cristãos que viviam dentro da grande estrutura social romana para obedecer e respeitar
as autoridades daquela época. Esse texto não tem nada a ver com a politicagem relacionada do mundo gospel evangélico que estamos presenciando. Na época que o apóstolo Paulo escreveu esse texto, sabemos que não era preciso muito esforço para provocar qualquer acusação e tampouco o silêncio e a submissão não iria garantir a paz para os cristãos, mas permitiria a garantia da propagação e a capacidade de compartilhar o Evangelho por algum tempo, com o objetivo da transformação daquela sociedade. Vamos encontrar no texto a descrição, porque não há autoridade que não venha de Deus. Isso nos ensina que Deus permite a toda autoridade, todos os líderes que exerçam suas funções embaixo da soberana vontade de Deus, pois a função de uma autoridade é agir em favor do dever de proteger e servir as pessoas desfavorecidas. Quando as autoridades esquecem e deixam de servir o próximo, estarão traindo suas responsabilidades para com o povo e para com Deus, bem como tenha certeza e plena convicção que essas autoridades irão responder por suas atitudes diante de Deus. Preste atenção, todos nós devemos respeitar qualquer autoridade e obedecer às leis que regem uma nação, desde que não transgridam a lei de Deus. Caso não venhamos obedecer, estaremos desobedecendo a Deus e seremos condenados. Dentro desses aspectos do texto que estou apresentando, surgiram algumas indagações, como por exemplo, alguns cristãos acreditam, por existir tanta corrupção, não devam ter nenhum envolvimento com o governo ou autoridade. Alguns pensam que não podem e não devem trabalhar para o governo, votar na escolha de representantes políticos ou até mesmo servir às Forças Armadas. Outros acreditam que Deus concedeu as autoridades para o Estado e para a Igreja, sendo que os cristãos podem trabalhar para ambos, mas não podem confundir que o Estado trabalha para o material e a Igreja para o reino espiritual, com finalidades totalmente diferentes e se completam e não trabalham juntos. Outros acreditam que os cristãos devem se tornar o Estado da melhor maneira possível, elegendo cristãos líderes e cargos com grande influência e significância para a sociedade. Entretanto, o Estado e a Igreja teriam que trabalhar juntos para o bem de todos, mas infelizmente não é isso que estamos presenciando. Mas nenhuma dessas indagações que comentei aqui nesse vídeo vão se recusar ou ser contra as leis que regem uma sociedade. Mas saiba que precisamos obedecer às leis do nosso país. Tenha muito cuidado para não violar os princípios morais de Deus. O governo e as autoridades podem exigir respeito, obediência, pagamentos de impostos e honra e etc. Mas nunca devemos desobedecer a Deus por questões particulares contrárias à nossa lealdade a Deus. Temos, por exemplo, Atos 5:29, onde Pedro e os apóstolos disseram: "Mais importa obedecer a Deus do que aos homens." Nesse caso, eles continuaram a obedecer a Deus, porque estavam pregando e levando a palavra de Deus às pessoas, e foram presos e torturados simplesmente por obedecer e ter a convicção da missão da propagação do Evangelho de Cristo Jesus. A sociedade precisa de autoridades e de limites para assegurar o bem-estar e a segurança de todos. Mas nós, cristãos, não podemos abusar de nossa liberdade em Cristo com desculpas para desobedecer às autoridades constituídas e às leis que regem o nosso Estado, o nosso país
e o nosso município. Devemos tomar cuidado para não sermos regidos pelos nossos desejos pecaminosos, orgulhosos, prepotentes, por nossas razões mesquinhas em querer desobedecer e ser contra as autoridades. Tenha certeza que você não estará sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Concluindo, o motivo que Paulo escreveu foi justamente para ensinar os cristãos que deveriam pagar os seus impostos e se submeter às autoridades daquela época. Por isso, só vamos observar essa referência bíblica somente nessa carta aos Romanos, pois os impostos e seus abusos estavam trazendo desconforto ao povo de Deus. Caso os cristãos não viessem a pagar os impostos e não obedecer às autoridades, atrairiam toda a atenção, gerando um risco desnecessário para eles. Preste atenção, não estamos isentos de cumprir com os nossos deveres com as autoridades, mas essa obrigação também alcança a outras pessoas, independentemente de sua autoridade ou não e de sua função ou de sua posição. Devemos ter a honra e o respeito a todas as pessoas. Saiba que a verdadeira política nos ajuda a vivermos em uma sociedade, e isso é necessário. Mas tome cuidado, se afaste da politicagem nojenta desse país, pois isso faz grande mal para a sociedade. Quando você for escolher alguém para nos representar politicamente, faça uma seleta escolha. Cuidado com esses tipos de gente que se aproximam de você somente e apenas para interesse de ganhar seu voto e nunca irão fazer nada por você e muito menos pela sociedade. Outro detalhe muito importante: muitos afirmam ser cristão. Lamentavelmente têm mau comportamento e mau caráter. Não são pessoas honestas. Para sabermos realmente se uma pessoa tem um bom caráter, você só vai identificar por intermédio de suas atitudes. Se você gostou desse vídeo, não esqueça o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho. E também deixe o seu comentário e ajude-nos a divulgar esse canal. Deus abençoe muitíssimo as vossas vidas. E um grande abraço do seu amigo, Pastor Charles Fernandes e família.